Hoje completamos 1 ano de contrações, 1 ano de cartas, 1 ano de mergulho profundo e doloroso numa jornada gelatinosa de autoconhecimento, que por aqui é tentar dar alento a saber o que tem capacidade de me apaixonar e o que eu também não gosto. É um ciclo, o primeiro, o meu, o nosso. O da festinha para os pais e que o bebê nunca aproveita da tal festinha de 1 ano. Mas a gente, como um belo bebê que cresce, vai sentir orgulho daquele investimento dos pais na tal festinha de 1 ano. Essa das dores que viraram palavras e projetos semanais. E, gente, olha onde a gente chegou. Sinceramente, eu acho que a gente chegou a lugar nenhum. E como era essa meta? Mas seguimos pelo desejo de continuar, mesmo sem o tal porquê. A gente chegou aqui, eu e você, você e eu. E eu acho que a gente anda se sentindo menos sozinha, para curtir essa jornada criativa que não tem nenhuma linha reta. E mais que tudo, a gente chegou sem ter a vergonha de onde a gente veio. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana, há exatamente 1 ano, eu compartilho com vocês uma carta, dessas bem íntimas, feitas de raiva, amor, insônia, muitos medos, planilhas, sobre o que é viver de arte e sobreviver, apesar de todos os pesares. Essas newsletters viraram uma espécie de diário compartilhado de uma produtora criativa tentando existir com dignidade no meio do caos e de vez em quando, quem sabe, conseguir alguma leveza também. Aqui eu misturo as experiências pessoais, memórias de um subúrbio presente e também distante, desses recusas necessárias e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto a gente tenta rabiscar outros mapas para que a gente também possa viver para a arte. É um espaço para confessar o inconfessável e, quem sabe, funcionar como um espelho, refletindo em você as faíscas da sua própria criação, o peso dos nãos e a coragem de querer. Se você também tenta equilibrar vida, trabalho, dinheiro, sonho, tudo no mesmo corpo e no mesmo hoje, eu acho que você está no lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 27 de agosto de 2025 e chegamos na nossa cartinha número 47. E o título é Meu subúrbio ainda me pertence. 1 ano depois, o preço do querer e a força do não. Querida Chayana, de 27 de agosto de 2024, muito obrigada por ter dito não. Obrigado por ter ficado, mesmo com medo, por ter acreditado que escrever semanalmente poderia te salvar e salvar outras também. Você não tem nenhuma certeza, mas escreveu hoje a sua primeira carta, assim mesmo. E com isso, rabiscou novas fronteiras para a tua própria imaginação. Querida Chayana, de 27 de agosto de 2026. Não sei onde você estará, mas espero que ainda não tenha vergonha de onde veio. Espero que continue semeando índices, mapas, arquivos vivos, que tenha sofrido menos no 2º ano do que no 1º ano, ao dizer não, quando foi preciso. Que tenha seguido mais 1 ano escrevendo como quem respira, e que siga nessa coisa piegas e vital que é a escrita como salvação e como invenção de imaginários. Entre vocês duas, aqui tô eu, em 27 de agosto de 2025, no meio ou no começo de algum caminho, com 47 cartas escritas, 1 ano inteiro de contrações e ainda repetindo baixinho, como quem amarra o corpo à própria vida. Não para, não para, não para não. Eu tenho um sopro intuitivo desde pequena, que é eu construí que eu tenho o número da sorte. E 27 virou o meu número da sorte. E na época ele não foi o número da sorte que veio sozinho, ele veio com amigas,
mas ele seguiu sendo o meu número da sorte. E foi no dia 27 de agosto de 2024 e que eu juro que eu não escolhi exatamente essa data, mas foi essa data em que as cartas semanais nasceram. Mas a de hoje, de 27 de agosto de 2025, eu escolhi publicar hoje. E eu escolhi celebrar. O dia 27, ele carrega essa memória infantil, de quem olha o relógio toda hora buscando os minutos 27 e fica procurando os sinais do universo. É uma folha não cai sem que Deus não queira, que como diz minha querida mãe. Então, minha primeira tatuagem, o que eu fiz? Fiz uma folha. Porque eu olho para o meu braço aqui esquerdo, onde eu tatuei essa folha, e eu vejo tipo um lembrete, não só da frase da mamãe, mas de que o tempo tem seus marcadores mágicos. E que Deus, o universo, seja lá que Deus for, pode até querer, mas eu também tenho que ter essa força de querer que essa tal folha voando vire tatuagem e me faça sorrir. A cada ventania que eu tô passando para o parque tem aquela chuva de folhas caindo. Porque quem não vê graça nas simpatias perde muito sobre essas encantarias do universo. Assim, vamos traçar essa narrativa de mim, que muitas coisas que eu entendo na vida, eu entendo geralmente por intuição e por também observação, por experiência e por fé nas malucas. Porque essas folhas caindo e sendo tatuadas e todos os 27 espalhados pelo mundo, eu peguei para mim, por viver, por perceber, por também prestar atenção e deixar isso tomar corpo e forma em mim. Então eu criei uma forma, que no caso é a minha, de criar essas orações e rituais capazes de me ajudar a sustentar as minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas bifurcações. E eu acho, sinceramente, que todo mundo, todos os dias, acaba precisando fazer decisões. E nisso precisa lembrar de alguns sonidos mágicos e bonitos que reverberam aqui no nosso ouvidinho, para si, para ajudar nessa trajetória. Nem que seja a maluquice de quando você sentir um 27 de meu Deus, 1,27, é isso. Que você aceite, que você sustente e que você adote para si as coisas que te trazem para perto um pouco mais de você também. Porque o de onde eu vim e para onde eu vou, eu acho que é a pergunta que todo mundo que está vivo acaba por se fazer. Mas os artistas, os criativos, se acham às vezes mais especiais do que todo mundo, porque tem essas antenas ligadas com o universo. E é como se a gente tivesse uma missão maior, um tal destino especial. Eu acho balela, mas eu acho que a gente é capaz de ver brilhos cintilantes em buracos negros. E essa capacidade de enxergar além torna, assim, as coisas um pouco mais especiais. Porém, na minha contradição de mim comigo mesma, não me achando nadinha especial, foi no início desse ano, de 2025, em meio a uma mudança de casa e perspectiva de vida, que eu acabei aceitando mais um emprego com um contrato fixo de trabalho. E, sinceramente, eu aceitei por muito medo. Porque mesmo sentindo, para mim, que era o tempo do se organizar artista, eu sofri. Não pelo emprego em si, mas pelo desalinhamento com aquilo que eu já tinha conquistado em coragem de seguir a tal honraria das minhas intuições. E aí eu lembrei da carta número 1, porque foi quando eu disse não a um projeto enorme, cheio de dinheiro, amores, minha carreira no cinema. Era o tal quase sim perfeito que eu acabei recusando. E o que eu escrevi naquela primeira carta foi: o objetivo sempre foi ajudar artistas, e a mim, a conseguirem criar arte nesse mundo. Criar, gestar, fecundar. Um enorme insira aqui o verbo adequado para o seu processo único de criar a sua própria arte. Eu realmente acredito, logo sei, que a arte é transformação política estrutural.
Fácil acreditar, porque ainda estou eu, repleta de mobilidade social, expectativas, diversificados horizontes e criadora de narrativas fiéis aos que sonharam comigo no coletivo. Difícil o trabalho de parto sem anestesia. Eu tô pronta? Com certeza não. Estamos fazendo, pela primeira vez com calma, com construção. E exatamente, eu aqui, 1 ano depois, me lendo, celebro todos esses nãos que eu sigo aprendendo a dar. Porque eu nem sempre consigo manter o soa pulsando nas contrações ritmadas dos meus desejos que levaram a esse parto. Mas ele está aqui, ainda segue vivo, e isso já é motivo para celebrar sim. Porque, como está marcado na minha história, foi há 1 ano que eu recebi um convite que era ótimo, mas ele acabava significando voltar ao Brasil. E eu fiquei feliz, claro, não só pelo convite e honrada, mas porque era um time, era uma equipe que eu admirava tanto e amava tanto e ainda amo. E além disso, vem acompanhado de um dinheiro, né? Uma grana muito boa. Mas o dinheiro, mesmo depois de 1 ano que eu estava aqui em Portugal, super mal contratada, com um salário que mal pagava o aluguel e as contas, não era exatamente o que mais me mobilizava. O que mais me movia era voltar ao cinema ao lado de pessoas que eu considerava meus grandes ídolos, e ainda são. Porque a gente junto estava construindo e constrói e construía projetos que eu ainda acredito que o cinema ele é capaz de mudar as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então aquilo que tinha muito valor para mim tinha um valor inestimável. E por ter esse valor inestimável, o sim parecia a resposta mais óbvia para eu voltar e fazer o projeto. Quem olhasse e olhou de fora na época disse: claro que ela vai aceitar. Meu Deus, você tem que aceitar. Mas a resposta óbvia nem sempre faz sentido. Às vezes o óbvio é que outra pessoa diria se estivesse na nossa pele. Mas quando é a gente que está vivendo, o óbvio ele pode ser outra coisa. E foi aí que a história dessa nova temporada começou. Porque quando o convite chegou, eu demorei quase meses para dar uma resposta. Não porque eu não sabia o que queria, mas porque eu sabia. E, sinceramente, eu tinha muito medo de querer. Quem nunca? Às vezes, a gente pensa que uma resposta seria completamente óbvia numa fase da nossa vida, mas quando a proposta chega em outro deslocamento de espaço-tempo, outra fase, aquilo que era óbvio acaba deixando de ser. E na minha história e na história do nascimento do Se Organiza Artista, foi isso que aconteceu. A proposta chegou num momento em que o sim não era tão óbvio. Tem uma frase da Adriana Falcão, que a Natália, do podcast Para Dar Nome às Coisas, ela cita, e eu deixei anotada aqui no meu caderninho. Que a indecisão é quando você sabe muito bem o que você quer, mas acha que deveria querer outra coisa. Fazer escolhas é constante. E ainda assim, esse ano, eu comecei dizendo sim para esse tal trabalho com contrato. Por medo. Medo de não sustentar financeiramente a minha vida em Portugal. Medo de fazer a maluquice de ficar trancada aqui o dia inteiro estudando, prestando consultoria, escrevendo, falando sozinha e fazendo o que só eu acredito e sei que os meus desejos mais íntimos e a minha trajetória me levaram. Medo de querer e sustentar esse querer. Quem disse que essa mina da Vila da Penha, criticada a vida toda por se vestir mal, falar palavrão demais, falar alto demais, rir escandalosamente, que era tão boa no trabalho dela, que ganhava bem, que conseguiu mobilidade social, mobilidade cultural, outros capitais, que exigia suspensão da própria vida pelo projeto alheio, poderia querer viver de coisas só para si? Quem disse que poderia não carregar tanta gente nos ombros e precisar de menos ganância financeira para sobreviver? Quem poderia ter o privilégio de abdicar de verdade do foco em ganhar dinheiro para sobreviver?
que poderia tentar viver sem o medo constante da infância, da escassez sempre iminente. Eu me apego a esse trecho que eu li há algum tempo e que tem morado aqui em cima da minha mesa e que eu deixo aberto nessa página do ladinho do meu computador. Se em algum período específico apenas um tipo de trabalho ressoa com a vida, então esse é o trabalho que você precisa fazer. Se tentar fazer algum outro, você perderá o momento. Realmente, nosso trabalho está ligado ao tempo e ao lugar de forma tão indissociável que não conseguimos retomar nem o nosso próprio senso estético de tempos passados. Tente, se conseguir, reocupar o seu próprio espaço estético de alguns anos, ou até meses atrás. Não tem como. Você só pode seguir em frente, mesmo que isso traga uma percepção agridoce de já ter realizado o seu melhor trabalho. É o livro Arte e Medo, do Davi Bales e do Ted Orland. É editado pela Seiva, que eu sou apaixonada pela Seiva. Então, relendo esse trecho aqui, várias vezes durante esse último mês, eu me senti culpada. Porque eu me arrependo muito de ter aceitado esse tal emprego no início do ano. Porque eu sinto que eu interrompi um fluxo que era um fermento e que eu sabia que tinha que deixar ele ali, com o tempo, para a massa crescer. E estava crescendo saboroso, ia ficar um pão bom, sabe? Mas desde então, a gente chegou hoje em agosto, sei lá, 8 meses depois, e eu ainda não consegui recuperar aquele estopim. Aquele fluxo que eu estava lá em janeiro e que eu não vou mais voltar a ele. De alguma maneira, eu acho que eu sigo tentando. Eu estou voltando, pelo menos, a ter um exercício de fé, que é ter mais alongamento na minha rotina. O meu sim, ele só chegou 3 meses depois de mais um não, depois de mais um pedido de demissão, mais um sim a mim que só foi possível com tantos e dolorosos nãos. De alguma maneira não chegou, mesmo que foi depois do sim, em outros tempos. Mas eu sinceramente espero que daqui a um ano, se eu for reler a carta desse um ano, que eu tente cada vez mais caber no meu período específico, que ressoa com o meu agora, e não ficar tentando caber nem num passado, nem num futuro, nem num planejamento alheio. Porque, ufa, a carta número 1 do SOA, que se chamou Alguém na Escuta, ela ainda é, sinceramente, o meu grande xodó por aqui. Assim, eu agradeço muito as perguntas que a vida me fez e as coisas que sempre foram meu sonho, mas as quais eu tive que dizer não quando elas chegaram. As pessoas me perguntam se eu me arrependi daquela decisão, que incluiu seguir vivendo aqui em Lisboa. E não, eu não me arrependi, porque os motivos pelos quais eu fiquei me lembram todos os dias que valeu a pena. Toda semana estar aqui me lembra dessa decisão. Eu fiquei. O fato de eu não ter me arrependido, ele não quer dizer que de vez em quando eu não me imagine como teria sido a minha vida se eu tivesse ido. Eu acredito que a construção desse projeto é muito parecida com a história de todos vocês que estão aqui me escutando, de alguma maneira. E artistas e criativos, que a gente percebe, assim, se a gente tem uma escuta do outro. Porque todos nós já vivemos ou vamos viver momentos em que precisamos tomar decisões desse tipo. E às vezes, essas decisões parecem muito óbvias. E é quando você precisa decidir entre uma coisa que você gosta e outra coisa que você não gosta. E aí, sinceramente, mais fácil, porque a gente vai acabar decidindo pelo que a gente gosta. É óbvio, é tranquilo, é confortável, é fácil. Mas a graça deste processo é que tem algumas vezes, e é nessas bifurcações que, sinceramente, são essas bifurcações que me importam aqui, não é sobre o que você gosta e o que você não gosta.
mas é quando a decisão que a vida nos coloca é justamente a gente estar diante das coisas que a gente gosta, na verdade. São 2 coisas que você gosta muito e pelas quais você lutou muito para ter. E saber que escolher uma delas é abrir mão da outra. No meu caso, abrir mão do meu cinema, que era a minha carreira, do meu país, dos meus amores, da minha produtora e sociedades que eu tinha. Embora não arrependida, segue latejando essas dores por aqui e para sempre será. Agora, o caminho que eu fiz para tomar essa decisão de estar aqui toda semana não foi olhar o que eu queria. Até porque eu queria tudo. E, sinceramente, eu sou uma pessoa que quer sempre coisas mais. Meu problema não é querer coisas. Meu problema foi. É o que eu acho que eu aprendi. E que eu tento me agarrar a esse aprendizado. Que é o que eu consegui fazer de diferente. Foi olhar para aquilo que eu não queria. E isso é o que eu acho a grande beleza do SOA, que é seguir sabendo o que eu não quero com essas cartas e esse projeto. Eu não quero, e não tem, e não terá fórmulas mágicas e dicas infalíveis de como fazer um projeto cultural ou como ser artista. Isso tudo está bem longe do meu desejo. E o que as decisões vão me trazer que eu não quero é o que eu sigo um ano depois ainda me perguntando. Porque naquela época, ter escolhido o Brasil, o cinema, a viagem de volta, ia me trazer uma distância de mim. E isso, definitivamente, eu não queria. O meu processo de saúde mental, física, emocional, de construção dessa minha nova capacidade de existir, ela estava começando a ser trilhada. E eu tinha certeza que se eu voltasse, eu ia sair dos trilhos. E voltar era voltar de alguma maneira para as coisas conhecidas pelo meu corpo e hábitos da minha personalidade, que não eram só sobre a profissão ou a geografia. E é preciso suportar o preço das coisas que a gente não quer. Um sim sem certeza é um não com certeza, como uma querida amiga me lembrou dia desses. Às vezes não é sobre o que se ganha, mas sobre qual perda é mais significativa. E isso, inclusive as minhas grandes amigas que maternam, elas me ensinam a olhar sempre a vida por esse viés. Suportar o preço das coisas que a gente não quer é também suportar as coisas que a gente quer. O que é mais caro hoje na nossa história? Qual é o preço das coisas que a gente sonha? As nossas escolhas exigem reavaliação constante. É sempre sobre real, qual é o preço dos sonhos. O nosso querer, ele não é constante e o desejo não é exatamente mensurável. Então, sustentar uma narrativa sobre si exige pagar esses preços além dos financeiros, os emocionais, os práticos e principalmente os simbólicos. É preciso estar muito disposta a pagar o preço de construir outra narrativa sobre si. Não dá para terceirizar essas decisões. Não dá para achar que as coisas que a gente quer não têm preço. E não dá para se sentir vítima das nossas próprias escolhas. Somos responsáveis por aquilo que dizemos sim e por aquilo que dizemos não. E vamos supor, minha querida amiga, minha cara ouvinte, que você é a pessoa que costuma sempre falar sim para tudo. Aquela que todo mundo chama para sair porque sempre aceita. Mas aí você começa a perceber que esse sim compulsivo te faz negligenciar as suas próprias emoções e te tira de casa em momentos que você queria ficar, inclusive ficar sozinha. Então você começa a aprender a dizer não. E as pessoas passam a ficar, de alguma maneira, bem desconfortáveis com esse não. E, de repente, param de te chamar para algumas coisas. E, claro, você fica o quê? Chateada. Mas esse é o preço das coisas que você não quer. Não ser chamada muitas vezes, frustrar as outras pessoas, é o preço. E ter consciência disso ajuda a gente a sustentar algumas das nossas decisões. Eu gosto de me lembrar
sempre que eu faço algo novo, que é um comportamento novo ou uma decisão nova. Então eu repito para mim mesma que já sei o que acontece quando eu fico fazendo as coisas do mesmo jeito, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso, quando eu volto a um set de filmagem, quando eu volto a filmar e produzir um filme, eu já sei o que acontece. Quando eu entro no meu padrão automático de produtora de cinema, eu já sei. Quando eu digo esses sims compulsivos, como eu já fiz, eu geralmente sei o que acontece. Claro que eu espero no futuro poder mudar. Eu espero eu poder voltar para o cinema diferente. É um desejo meu, nunca escondi, jamais vou esconder. É parte de mim. Mas parte minha também se permitiu ter coragem de descobrir o que aconteceria quando eu digo não. Descobrir novas ferramentas e novas formas de lidar com as emoções quando eu digo não. É valioso para mim estar aqui. E estar aqui toda semana é também pagar um preço alto, que só eu sei. Mas é o sim que eu escolhi. E eu sou responsável por esse sim aqui. E eu sigo descobrindo para onde aquele não de 27 de agosto de 2024 me levou e me leva a cada semana. Porque, de alguma maneira, o meu subúrbio, ele vai sempre me pertencer. Mesmo quando Lisboa não me reconhece, quando Portugal se irrita com meu sotaque e não entende que o meu você é informal e não é mais o voz-me ser. O Brasil, ele vai sempre me atravessar, não como um identitarismo, mas como sobrevivência. Cada rua que eu dancei, cada saquinho de Cosme e Damião na calçada de casa que eu peguei, cada balão que ainda cai na casa da minha mãe e as gincanas nas escolas, me ensinaram que pertencimento é poder seguir dizendo não, porque de alguma forma nascemos de um sim. O meu corpo de desejo, em forma de carta semanal aqui, ele habita num espaço público que hoje em dia eu acho que não tem tantas fronteiras. A gente sempre inventou lugares nossos. O vira-lata caramelo de Havaianas com o orgulho de dar inveja a quem não se vê através das ruas. Tu tá no RJ, não é a Disney? Virou a arte mais famosa do Tilin, que na verdade ele é mais conhecido como Rafael Brunet, ou como o @cansada da internet. Mas ainda é aquele amigo de Vila da Penha, que virou famoso, não é mesmo? E sabe como? Onde você está não é onde você quer estar, mas é onde se é. E ninguém vai dizer que a gente não é. Ninguém vai dizer isso. A gente sabe que a gente está no Rio de Janeiro e a gente sabe que o Rio de Janeiro não é a Disney, mesmo a gente estando hoje, no meu caso, em Portugal. Não ter vergonha de onde se vem, para mim, hoje é um pouco isso. Mesmo tendo a base do outro lado do oceano, hoje o Se Organiza Artista é um espaço que eu inventei para não morrer. Um ano depois eu entendo melhor. Escrever também é inventar espaço próprio. Essa carta é a minha casa portátil. E essa semana eu te convido a reler uma carta antiga da gente e encontrar nela, quem sabe, um novo sentido. O que era só um rascunho de plano virou, sem querer, praticamente um livro vivo. E o que parecia improvável, hoje está aqui, organizado em 47 cartas semanais. E eu deixei o arquivo dessas cartas aqui na descrição e aqui embaixo para vocês. Se quiser ler o passado, por favor, invista no nosso futuro. Olha o quanto a gente já caminhou por tantas e diversas paisagens e a gente te deseja uma linda viagem. Eu inaugurei na semana passada uma sessão que eu chamei de frases do meu caderninho, que foram as frases que vão costurando o episódio, que eu vou falando dessas frases gatilhos. E dessa semana eu usei: um sim sem certeza é um não com certeza. Não ter vergonha de onde se vem é sobrevivência. O óbvio de fora não é o óbvio de dentro. Às vezes, a maior coragem é sustentar o querer. Escrever também é inventar espaço próprio. E chegamos a lugar nenhum, como era a meta. O Se Inspira Artista, como eu citei também,
E a inspiração dessa semana é o meu amigo pessoal, Rafael Brunet, que é o @cansado da internet. E eu lembrei dele escrevendo esse 1 ano depois do meu ciclo, porque a gente tem esse passado juntos e eu espero que também a gente tenha futuro. Mesmo nos projetos com essas linhas mais pontilhadas dos sonhos e desejos que a gente constrói, sei lá, acho que de alguma maneira a gente construiu e tenta construir imaginários surrealistas sobre a gente. E o Rafa criou algo que eu amo muito e que não só intervenções nos bairros, mas também a frase que nunca me sai da cabeça, que virou um grande projeto dele, que é o maior museu do mundo é a rua. E ver hoje marca gringa pagando para estampar em moletom caro a arte do Rafa só me faz amar ainda mais os ciclos que a vida dos cria dá. Porque o Rafa é o autor da obra que virou grito coletivo do tá no RJ, não é Disney, tá no Brasil, não é a Disney. E mesmo com todo esse hype em cima dessa arte, ele segue inventando versões, ampliando os sentidos e desenvolvendo para a rua o que a rua dá. E como artista e moleque suburbano, ele já teve projetos, marcas, várias vozes, sucessos e também muitos fracassos. Fotos e vídeos que se perderam ou que ele mesmo escolheu apagar. Mais parado, sinceramente, eu nunca vi. Eu já vi ele fazendo merda, sim, já, claro. Mais parado jamais, porque sempre em movimento, sempre alinhando ao que se acredita, ou tentando descobrir exatamente o que a gente acredita, nesse momento chamado hoje. E os preços altíssimos chegaram muito antes dele vender as camisas dele com arte em 3 dígitos. E acho que a gente teve vários processos de tentar caber em outros bairros, em outros lugares, em outros países, em outras culturas, em outras classes sociais, até a gente perceber que onde a gente está e que o que a gente não é. Então, feliz e honrada de ver ele, inclusive, sendo homenageado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que reconheceu o trabalho dele com o prêmio de Cria para Cria, que foi uma monção de reconhecimento para incentivar e fomentar a cultura, trazendo novas narrativas para os territórios de subúrbio e periferia. Então, esse prêmio ter ido parar na mão dele me deixou muito feliz, na verdade. Então, o Se Inspira Artista de hoje veio para me lembrar e lembrar vocês que, às vezes, o artista que vai inspirar a gente é aquele que estava lá, batendo palma no portão da minha casa, lá da minha mãe, ó, que ficava assim: ô tia, Chayana tá aí? Ela pode descer? E no nosso subúrbio, e nossos amores, que eles sigam em florescer, porque olhar para si também é olhar para o mundo. Então, meu querido ouvinte, se você chegou até aqui, o meu muito obrigada. Essa carta foi sobre lembrar a loucura que é perceber que às vezes existem coisas pelas quais você vai se apaixonar e que ainda nem sabe. Então, elas estão a um passo de uma experiência. E você precisa dar esse espaço para que cheguem até você. Às vezes é preciso fazer uma curva, escolher entre uma coisa e outra. Estar diante da bifurcação com coragem, saber que não viver aquilo é o preço de viver outra coisa. E esse é o grande lance. Então, essa carta de aniversário é também sobre isso. É com o Brasil, é com a Vila da Penha como meu chão. É uma parada no meio dessa estrada para olhar um pouco, sim, do que a gente já caminhou. E não se esqueça dos informes que são sempre que as chamadas abertas em destaque, elas seguem sempre no Instagram e os links estão todos organizados no nosso bento.me/seorganizaartista. Entra lá, monta sua agenda de interesses e editais, tem vários recursos que a gente sempre deixa disponível. Prepare-se com calma, com fé e, claro, sem desistir. Também a gente deixa sempre na descrição do episódio a lista de espera da nossa segunda turma da oficina Estado Bruto, da Faísca da Ideia ao Movimento de Criação.
aproveita e se inscreve para receber os informes antes do tempo. E então, chegamos ao fim da nossa cartinha falada dessa semana, que também é essa cartinha linda de aniversário desse projeto bem feras maluca que completa um ano hoje. Um ano inteiro de contrações, de palavras, de dúvidas, de recusas, de pequenas vitórias. Um ano escrevendo para não morrer e de algum jeito para seguir vivendo junto com vocês. Então, antes de ir, eu volto a uma pergunta que eu fazia no início de alguns episódios. Quando foi o não mais difícil que você já disse para poder sustentar o seu sim? Qual é o artista independente que você anda sustentando por aí? Se esse episódio te atravessou, te deu raiva ou te fez companhia, por favor, compartilhe. Manda para quem também está tentando viver de arte no meio desse caos. Apoiar esse projeto é garantir que ele continue existindo, gratuito, acessível, cheio de subúrbio, planilhas, corpo e imaginação. E o maior sonho de um produtor independente não é a fama. É geralmente pagar os boletos, vencer os algoritmos e continuar criando, sem vergonha de onde a gente veio. Então, bora se organizar para seguir, mesmo quando tudo grita o contrário? Com carinho e rebeldia, eu sou Chayana Furtado e esse foi mais um episódio do Se Organiza Artista. Até a semana que vem e até lá, não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Vai, vai.